Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, né? A palavra que nós vamos falar essa noite é sobre como ganhar a alma para Cristo. Muitas vezes essa palavra ela soa um pouco negativa, né? Como podemos ganhar algo? Na verdade, quem ganha a alma para Jesus é o Espírito Santo. Nós somos apenas o canal para abençoar a vida da pessoa. O trabalho de todo cristão é ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso trabalho, é a nossa função, é aquilo que nós temos que fazer de melhor, né? Muitas pessoas focam em ser um pregador conhecido, em ser um missionário, em ser um pastor, em ser um evangelista. Muitas pessoas focam nesses cargos, né? Nessas atribuições, né? Mas se esquece de que ganhar almas é o principal de tudo. Não adianta nós termos atribuições, cargos e não cumprir esse grande mandamento, né? De ir e ganhar almas. Essa é a grande missão da igreja, né, de todo cristão, ganhar almas. Mas como podemos ganhar almas? Falando sobre Jesus para outras pessoas. Falando de Jesus para pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. E muitas vezes as pessoas que a gente conhece, elas não dão crédito quando falamos. Como devemos agir diante disso? Deus ele nos usa para espalhar o Evangelho pela terra. Isso é notório, né? Quem Deus ele quer usar para pregar o Evangelho? Os anjos? Não. Aqueles que foram redimidos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. A esses foi dado a missão de pregar o Evangelho. A esses foi dado a missão, né, de ganhar pessoas para Cristo. Nós temos que se colocar na brecha, falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor e eu quero que muitas pessoas sejam salvas. Quando nós falamos em salvação, a salvação é um pacote completo, não é somente a salvação da alma. Veja bem, a gente seria muito egoísta se a gente pensasse somente em nós mesmos. Eu estou salvo, vou para o céu, o outro não vou me importar, né? Porque ele não tomou a decisão e eu tomei. Mas muitas vezes ele não tomou a decisão porque a palavra não foi pregada. E no momento certo, a palavra pregada, ela germina e ela dá fruto. Então, qual é a nossa obrigação? É se colocar diante de Deus para semear a palavra. O crescimento, a germinação, isso não faz parte da nossa missão. A nossa missão é lançar a semente. Deus, ele através do Espírito Santo, ele vem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí aquela sementinha, ela germina e cresce. E no devido tempo ela dá o seu fruto. No devido tempo essa pessoa, ela vai ser uma árvore adulta, né? E vai produzir frutos. Então, nós temos que se colocar diante de Deus para semear o Evangelho. Isso é uma obrigação de todos aqueles que receberam a Jesus. Veja bem, todas as pessoas que foram impactadas pelo poder do Evangelho, elas têm o poder, a unção para pregar, para falar daquilo que viveram, da sua experiência. Então, muitas vezes a pessoa se coloca numa condição tão pequena, né, diante de Deus. Eu não consigo falar. Eu não entendo da Bíblia, né? Mas, veja bem, um versículo que você falar da palavra de Deus é uma sementinha que você está lançando. E aquela sementinha, ela vai brotar e crescer no coração da pessoa. Às vezes, um evangelismo tão simples que você faz pelas suas redes sociais, um versículo que você coloca, uma palavra de motivação, uma palavra de carinho com a outra pessoa, Deus ele vai agir através daquela palavra que você usou. E aquela semente ela vai brotar e crescer.
Muitas vezes você pode não ter a capacidade de estar falando como eu estou falando com você hoje. Talvez você não tenha a disponibilidade, você não tenha muita vergonha. Tudo isso, com o tempo, ele vai sendo retirado da sua vida, porque você está se posicionando, né, para ser usado por Deus. A salvação, primeiramente, ela é um dom de Deus. Nós semeamos a semente, o Espírito vem e convence a pessoa, né? Então, não é mérito nosso, é dom de Deus. A glória toda da salvação, ela pertence a Deus. Então, nós não ganhamos nada. Quem ganha é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa, né? Quando eu ministro um versículo da Bíblia, esse versículo da Bíblia, ele vai potencializado com a ação do Espírito Santo. Então, eu só preciso crer naquilo que eu recebi e naquilo que eu estou oferecendo. Então, eu estou oferecendo a salvação. Quando nós falamos em salvação, é algo muito amplo. Não é somente a vida eterna com Deus, né? A salvação, ela é um pacote. Dentro desse pacote tem prosperidade. Prosperidade, o que significa? Vida financeira abastada, né? Comunhão com as pessoas, desprendimento, coragem, unção. É uma série de coisas que vai alimentar, né, essa salvação. E a pessoa vai receber tudo isso no decorrer da sua caminhada. O nosso papel, ele é tão importante para a salvação das pessoas, e tão simples ao mesmo tempo, porque nós não precisamos pegar um livro e ler um livro inteiro para a pessoa entender. Uma simples palavra, um simples gesto, uma simples oração, né? Um simples ensinamento do que a Bíblia diz pode mudar a história de uma pessoa. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, quando a pessoa ela ouve a palavra, isso gera fé no coração dela. Para isso, é preciso que alguém pregue a mensagem. É preciso que alguém fale de Jesus. E esse é o nosso trabalho, né? Nós estamos alicerçados em Jesus, alicerçados no Espírito Santo, e nós temos a missão de ganhar almas. O ganhar almas não significa que é você que vai ganhar, e sim o Espírito Santo. Porém, você faz parte desse acontecimento, né? Certa vez, em Marcos, capítulo de número 1, versículo 17, Jesus ele disse o seguinte, olha: sigam-me, e eu os farei pescador de homens. Vocês serão pescadores de homens. Para quem que Jesus estava falando isso? Para pescadores. O que Jesus estava usando como exemplo? A profissão deles. Eu vos farei pescador de homens. Vocês vão pescar homens. E o que um pescador ele faz? Ele pega a sua isca. Qual que é a nossa isca? São versículos da palavra de Deus. São acontecimentos da palavra de Deus. São exemplos da palavra de Deus. São testemunhos da palavra de Deus. Então, você vai usar tudo isso para que seja boa a sua pescaria. Então, veja bem. Quando um pescador ele vai pescar, ele usa técnicas para isso, né? Tem o lado certo, né, que ele vai jogar, né? Tem o lugar certo para a qualidade do peixe que ele quer pescar. Então, o pescador ele tem o tipo da vara que ele usa, o tipo do anzol que ele usa, o tipo da isca que ele vai usar para ele poder pescar. Então Deus ele vai te dar sabedoria para saber o momento exato de você lançar o seu anzol, né? E tem muitos que têm assim uma habilidade tão grande que Deus ele vai dar habilidade ainda maior, né, e de sabedoria para ele lançar a rede e pescar muitos peixes ao mesmo tempo.
Mas não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em focar em ganhar almas. Não importa se é com uma varinha fina, com anzol fino, que não suporta coisa muito pesada. Não importa. O importante é você fazer aquilo que Deus ele te chamou para fazer. Nós temos uma estratégia que Deus ele nos deu. Né? A nossa estratégia qual é? Nós vamos começar um trabalho agora que chama Casa de Restauração. Né? Ou seja, alguém vai disponibilizar uma casa, né? E alguém vai se disponibilizar para pregar, né? E outras pessoas vão ajudar nessa árdua missão, que é ganhar almas, que é pescar, que é pegar pessoas, né, que estão perdidas e serem restauradas pelo poder do Espírito Santo. Esse é um trabalho muito nobre que Deus ele confiou a mim e a você. Ok? A Bíblia diz assim lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30, diz o seguinte: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas, sábio é. Veja bem, o mundo está perdido, as pessoas estão se desviando cada dia mais do caminho, e nós vamos mostrar o caminho da retidão, mostrando que o caminho da retidão é uma árvore de vida. E aqueles que conquistam almas, ou aquele que conquista almas, é sábio. Então nós temos aí um cenário: as pessoas sofrendo sem Jesus, as pessoas se desviando cada dia mais do caminho, e aqueles que se colocam na condição de ajudar essas pessoas, conquistando almas e sendo sábio. Então veja bem, Deus, ele chamou você para pregar o Evangelho. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. O que isso significa? Tem pessoas que dizem assim: eu não estou preparado para falar de Jesus na minha casa, eu não estou preparado para falar de Jesus para o meu amigo, lá na escola eu não consigo, em tal lugar eu não consigo. A Bíblia diz assim, olha, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então é isso que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Igreja não é para se prender em 4 paredes e deixar as pessoas chegar. A igreja ela não é passiva, a igreja tem que ser ativa. Ela tem que ir até as pessoas. Ela tem que proclamar o Evangelho a outras pessoas. Depois, se as pessoas vão vir na igreja, isso é outra situação. E quando vierem, elas têm que ser enxertadas no corpo. Elas têm que ser colocadas ali. Elas têm que ser bem recebidas. Ok? Então, veja bem. Nós, em 1 Colossenses 1,28, diz assim, olha, nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Poxa, que palavra poderosa! Ela está em Colossenses capítulo 1, versículo 28. Nós proclamamos, advertimos e ensinamos a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que significa todo homem perfeito em Cristo? Ele é santo? Ele é impecável? Não, pelo contrário. Essas pessoas entenderam como pedir perdão pelos seus pecados, como se posicionar em Deus, receberam a Cristo como Salvador e estão caminhando com Cristo. Então, essas pessoas, aos olhos de Deus, são perfeitas, mesmo elas tendo imperfeições.
Aos olhos de Deus ela é perfeita. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então Paulo está falando, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então como que a pessoa vai crer se ninguém pregar? Como a pessoa vai crer se não tem quem vai ali e ensina a palavra? Porque o Evangelho, ele é revelada, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Então essa é a minha incumbência e a sua incumbência. Deus ele nos chamou para formar o grupo Casa de Restauração com um propósito, que é ganhar almas, que é levar almas aos pés de Jesus, que é batizar pessoas, que é para curar pessoas através do nome de Jesus. Então não importa, hoje em dia as coisas são muito polarizadas, né? A igreja evangélica ela tem uma infinidade de placas. E aí a pessoa pergunta, qual é a correta? Não existe certo ou errado, porque dentro de uma igreja tem pessoas boas e pessoas ruins. Existem líderes de Deus, existem líderes que esqueceram a vontade de Deus e estão ali, né? Que no final vai ser separado o joio do trigo. Então, qual é a religião correta? Na verdade, não existe religião correta. O que existe são pessoas que se achegam até o Senhor, entregam as suas vidas a Jesus e seguem com Cristo. E existem outras pessoas que não fazem esse procedimento. E qual é a nossa função como ganhadores de alma? É trazer essas pessoas a terem a experiência delas com Deus. Não somente levá-las para a igreja, esse é um outro ponto. O primeiro ponto é você pregar o Evangelho, né? Advertindo as pessoas, ensinando as pessoas e trazendo elas para o conhecimento da graça de Deus. Então essa é a nossa missão. A missão nunca foi levar a pessoa para a igreja. A necessidade da igreja não é de Deus. Deus ele não tem necessidade de uma casa para ele. Ele mora nos céus. Ele mora ali na eternidade. Ele mora ali num lugar onde não é acessível ao homem morar. Então Deus ele não precisa de casa. Então a pessoa diz assim, aqui é a casa de Deus. Amém. Simbólico. Simbolicamente sim. Porém na realidade, a habitação de Deus é dentro do homem. É ali que ele gosta de estar. Quando o espírito do homem é recriado, Deus passa a habitar dentro dele. A Bíblia diz assim, todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então eles se tornam filhos de Deus, passam a ter comunhão. Porém, não estão, nunca vão estar juntos, né, fisicamente, no momento. Somente depois da eternidade. Aí nós vamos morar com Ele, aí nós vamos estar com Ele. Amém? Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é levar o máximo de pessoas que nós pudermos para o céu. Então, o nosso grupo Casa de Restauração, ele vai começar a existir justamente para pegar essas pessoas e levá-las a ter uma experiência com Deus. E eu gostaria que você entendesse isso. Deus ele não tem compromisso com religião, com placa de igreja nenhuma, seja evangélica ou não, seja católica ou não. Deus ele não tem compromisso com placa de igreja nenhuma.
Deus ele não tem compromisso com religião. Deus ele tem compromisso com quem teme a Ele e serve a Ele. Então é importante você entender isso. O nosso grupo que vamos formar, ele não é um grupo ecumênico. O que significa? Um grupo ecumênico é quando todas as pessoas de todas as religiões participam e cada uma faz segundo a sua religião. E não, então o nosso grupo ele não é assim. Porque o nosso grupo ele tem como guia a palavra de Deus. Então tudo que estiver na palavra de Deus, isso nós vamos concordar. Tem certos conceitos e valores que nós não podemos abrir mão. Mas o nosso grupo é um grupo carismático. Como que é um grupo carismático? Eu vou te explicar para você entender. O grupo carismático ele surgiu na Colômbia, né? Com o pastor César Castellano. Ele fez um grande avivamento na Colômbia, em Bogotá, especificamente. Mas se espalhou por todo o país e para o mundo, o avivamento que eles viveram lá. O que significa um grupo carismático? É um grupo que aceita os demais grupos. É um grupo que ele é acolhedor, não importa a placa da igreja, não importa a religião que a pessoa professa. Se é macumbeiro, se é bruxo, se é espírita, se é católico, se é evangélico. Não. O grupo carismático, ele agrega todas as pessoas e acolhe todas as pessoas. Porém, balizado na palavra de Deus. Os ensinamentos que vai acontecer no grupo, eles vão ser ensinamentos da palavra de Deus. Então, a gente não vai negociar isso. Ok? Então vamos supor que um membro de uma outra religião queira falar de uma coisa que a Bíblia não diz. O que o líder vai fazer? Ele vai pegar o que a Bíblia diz e ele vai ensinar o que a Bíblia diz. E vai explicar que aquele ensinamento, ou aquela palavra, ou aquela manifestação daquela pessoa, pela palavra de Deus, está errado. Então a pessoa não deve mais fazer aquele procedimento, né? Daquilo que ela crê. Ok? Então, nós vamos ensinar o que a Bíblia diz com amor e com respeito. Aquilo que a pessoa aprendeu. Então, é muito dinâmico isso. E aquilo que Deus ele vai fazer nesses grupos é justamente, primeiramente, trabalhar a alma da pessoa. A cura da alma. Para que a pessoa ela sirva a Deus com sua alma curada. Muitas pessoas não conseguem enxergar Deus como Pai, porque tem bloqueios espirituais na sua alma. Então essa pessoa primeiro precisa perdoar quem a ofendeu, né? Quem causou essa ferida, e muitas vezes perdoar a si mesmo. Então esse é um ponto importante que tem que ser tratado. Então isso no grupo, né, individualmente, com ministrações individuais, a gente vai trabalhar a cura dessas feridas espirituais, essas feridas da alma. Então é importante você entender que Deus ele quer que as pessoas sejam curadas. Quantas pessoas que há anos participaram da igreja, foram da igreja, tiveram cargo na igreja e foram machucadas, com feridas terríveis, e não conseguem voltar para Jesus, não conseguem ir à igreja, não conseguem encarar aquela ferida, não conseguem encarar aquela situação. Isso através do grupo Casa de Restauração, a gente vai estar tratando tudo isso individualmente com cada pessoa. Então, foi para isso que Deus ele nos chamou. Deus ele não nos chamou para pregar em grandes eventos. Deus ele nos chamou para curar pessoas. Levar a palavra da salvação, que também ela engloba a cura da alma. Então eu gostaria de convidar você a estar conosco numa dessas reuniões. Eu vou estar passando o endereço, eu vou estar lhe enviando um convite para que você participe. Em breve nós estaremos já começando esse trabalho, e esse trabalho ele veio para ficar.
é um trabalho muito completo, onde a gente trabalha individualmente com cada pessoa. A reunião em si é coletiva, mas depois vai haver um discipulado e vai haver ministrações específicas com cada pessoa para a cura da alma. Então, eu gostaria de deixar esse convite com você, já de antemão, sem a data prevista ainda, né, da gente iniciar, porque eu ainda estou orando a Deus, e Deus está fazendo uma série de coisas primeiro, para depois a gente começar. Então, gostaria que você já ficasse com esse convite, sem a data definida ainda, porém com seu coração aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E eu tenho certeza que haverá uma grande transformação. Você que está na igreja, não consegue se firmar, provavelmente você está precisando de uma cura na alma. E a gente se colocar à disposição para que Deus faça o milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Fique aqui o meu abraço. Que Deus te abençoe profundamente. Que Deus venha agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Agindo Ele, quem impedirá? Quem pode impedir o agir dele? Quem pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Ninguém. Somente Ele pode fazer. Somente Ele pode destravar a sua vida. Somente Ele pode fazer algo sobrenatural na tua história. Fico à sua disposição. Nós estamos com esse trabalho, que é um trabalho muito importante. E a nossa visão, você pode me perguntar, mas vocês são evangélicos? Sim, nós somos evangélicos, porém, numa visão carismática, que abrange muito mais, né? Ganhar almas, cuidar de pessoas individualmente, no qual nós vamos levantar líderes para que possam nos ajudar. Então, fique na paz. Deus vai estar falando ao teu coração. O Espírito Santo falou comigo, e você que está ouvindo essa palavra, você vai ser impactado pelo Espírito Santo. Deus vai te incomodar para que você receba mais material nosso. Porque nós não estamos aqui para edificar o império. A gente não está aqui para trabalhar com crente, ganhar crente de outra igreja. Não. Nós estamos aqui para ganhar pessoas para Cristo, para restaurar muitos crentes que estão machucados através da cura da alma. E levantar líderes para que possam pregar, para que possam testemunhar. Porque você que recebeu a Jesus, você não é apenas um espectador, você testemunha daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz, porque fez na sua vida. Então você é testemunha. Isso é muito importante. Ser uma testemunha dos milagres de Deus. Ser uma testemunha daquilo que Deus faz. O que João viu naquela ilha de Pátimos? Ele foi testemunha. O que Saulo de Tarso viu quando ele caiu daquele cavalo? Ele foi uma testemunha. E você? O que você viu quando você foi impactado? Por que você veio para o Evangelho? Você é uma testemunha. Deus te chamou para você testemunhar aquilo que Deus faz. Fique na paz. Deus te abençoe. Que a alegria do Espírito Santo venha invadir o seu coração. Que a paz reine no seu lar. E que tudo que você colocar à sua mão, eu estou profetizando, vai ser tudo bem sucedido. Você que está precisando de emprego, você que está precisando de renda, você que tem uma renda mas é pequena, eu estou profetizando que você vai conseguir um emprego melhor, que você vai ter mais fonte de renda, que você vai prosperar em todas as coisas. Porque por aquilo que eu testemunhei de Jesus, eu sei que Jesus pode e Ele vai fazer. Eu conheço a bondade de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.